Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar nossas aulas do nosso PET 3, né? Vamos começar hoje a falar de verdade do objeto de estudo da química, que é o átomo. Então, o nosso assunto de hoje são os modelos atômicos. Na verdade, o nosso assunto do mês, do PET todo, são os modelos atômicos. Hoje nós vamos falar do início do estudo do átomo. O primeiro modelo atômico que foi feito com sucesso, que foi bem definido por regras, postulados que a gente fala, foi o modelo do Dalton. Então, o John Dalton, ele achava que todas as coisas eram formadas por bolinhas minúsculas, que ele chamou de átomo. Átomo, em grego, quer dizer indivisível. Por quê? Porque ele acreditava que o átomo era aquela menor parte da matéria que não podia mais ser dividida. Então, se você pegar, por exemplo, um pedaço de ferro, dividir ao meio de novo, e vai dividindo, até você chegar naquele pedacinho que não dá mais para ser dividido. Ali você teria um átomo. Ele acreditava que esse átomo ele era indestrutível, mas ele podia sim se combinar com outros átomos e formar novas substâncias. Então, o modelo do Dalton, gente, ele foi o início de toda a química que nós temos hoje. Nós sabemos que a química é uma ciência em movimento. Ela está em constante mudanças. Então, o início de tudo foi essa ideia do Dalton, esse estudo que ele fez, e ele expôs para a comunidade científica da época tudo que ele pensava e eles concordaram com ele. Então, nós vamos compartilhar agora os pontos mais importantes desse modelo do Dalton. Para definir, para você memorizar, o que é mais importante você saber? O modelo do Dalton, ele ficou conhecido como bola de bilhar. Bola de bilhar é bola de sinuca. A bola de sinuca, ela chama atenção pelo peso dela, porque ela é uma bola maciça. Então, o átomo do Dalton, ele tinha aí duas características. Olha, ele era esférico, ele era maciço. Além disso, ele acreditava que o átomo era indivisível, daí o nome que foi dado. E indestrutível. Resumindo, tudo é isso. Só que ele falou outras coisas. Então, é isso que nós vamos compartilhar agora. Eu fiz aqui um lembrete para a gente poder compartilhar. Olha só, vamos acompanhar juntos aí, ó. Modelos atômicos. Postulados, ó, pontos importantes da teoria do Dalton. Ah,
não, primeiro eram os postulados mesmo. Fiz errado. Espera aí. Esse aqui é o primeiro. Vamos nele. Ó. Postulados de Dalton. Utilizando o seu modelo, Dalton estabeleceu os postulados a seguir. Todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas denominadas átomos. Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Cada substância é constituída de um único tipo de átomo. Então, ele achava que só existiam substâncias simples. Ó, as substâncias simples ou elementos são formados de átomos simples, que são átomos isolados, pois átomos de um mesmo elemento químico sofrem repulsão mútua. Os átomos simples são indivisíveis, era o que ele achava. As substâncias compostas são formadas de átomos compostos, capazes de se decomporem durante as reações químicas em átomos simples. Então, ele acreditava, por exemplo, a água. A água é H2O. Então, ela é uma substância composta, porque ela é formada por dois elementos químicos, o H e o O. Então, ele achava que ela era uma substância composta, porque era formada de átomos compostos, e que numa reação química, o H podia se separar do O. Então, eles podiam se decompor e formar átomos simples. Todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho, na massa e nas demais propriedades. Átomos de substâncias diferentes possuem forma, tamanho, massa e propriedades diferentes. A massa de um átomo composto é igual à soma de todos os átomos simples componentes que compõem ele. Então, isso aqui era tudo que ele achava, tá? Então, ele achava isso tudo que a gente falou, ó, que o átomo era esférico, maciço, indivisível, indestrutível e que existiam os átomos simples e os átomos compostos. Hoje nós sabemos que não é bem assim, então nós estamos estudando o que ele achava. Pontos importantes da teoria de Dalton em linguagem moderna. Então, agora a gente está falando nos dias nossos. Todas as substâncias são formadas por átomos, considerados esféricos, vazios, indivisíveis e indestrutíveis. Então, ele está falando dentro de uma coisa mais atual. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características. Por exemplo, tamanho e massa. Os átomos dos diferentes elementos químicos são diferentes entre si. As substâncias compostas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes, que se combinam sempre numa mesma proporção. Então, presta atenção. Agora a gente trouxe para a nossa realidade. O Dalton falou em átomos compostos. A gente sabe que átomos compostos não existem. O que existem são substâncias compostas. Então, substâncias simples é uma substância que é formada por apenas um tipo de átomo. Tipo H2, O2, Fe, são formados por um tipo de átomo. Agora, substâncias compostas, H2O, tem dois elementos químicos diferentes, dois tipos de átomos. Átomos não são criados nem destruídos. São apenas rearranjados, formando novas substâncias. Átomos de um elemento químico não podem se transformar em átomos de um outro elemento químico. Ok? Beleza. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta de hoje. Dalton foi considerado o primeiro cientista a fazer proposições sobre a teoria atômica, pautado em investigações científicas. Os primeiros atomistas gregos propunham suas ideias embasados por questões filosóficas, ao refletir sobre o modelo atômico. Sobre o modelo de Dalton, responda. Então, letra A, já matamos, ó, porque eu acabei de falar. O que significa a palavra átomo? Indivisível.
Faça uma representação do modelo atômico de Dalton segundo os postulados estudados. Então, meu povo, olha só. Uma representação do modelo do Dalton. Como que era o modelo do Dalton? Ele achava que o átomo era o quê, gente? Que o átomo era uma bolinha de bilhar, certo? Então, só você representar essa bolinha, represente aí no seu caderno a bolinha e coloque as características que nós falamos. Quais são as características? O átomo é esférico, maciço. Espera aí que o lugar que eu estou escrevendo aqui está difícil. Maciço, indivisível, indestrutível. Que aqui, ó, com essas 4 características, a gente já responde a letra C, olha. Indique 3 características importantes desse modelo. Nós colocamos 4, olha. Ele quer só uma representação. Você faz só a bolinha, faz uma bolinha mais bonita que a minha ficou horrorosa, tá? Então, você vai escrever que é a bola de bilhar. Que o modelo dele ficou conhecido como bola de bilhar. Ok? Considerando o sistema a seguir, responda. Então, presta atenção, gente. Olha, aqui eu tenho uma substância, aqui eu tenho outra substância, aqui eu tenho a mesma substância dessa, e aqui eu tenho uma terceira substância, vocês estão vendo? Então, isso aqui é como se fosse um copinho, ó. Essa substância aqui é a substância 1, essa aqui. Espera aí que eu tô apertando um botãozinho aqui. Ai, sem querer. Essa aqui é a 1. Ah, meu Deus do céu, apertei de novo, Patrícia. Ó, essa substância aqui é a 1. Essa substância aqui é a substância 2. Essa aqui é a substância 3. Então, eu tenho 3 substâncias diferentes. Ele quer saber qual o número de átomos presentes. Então, átomos são as bolinhas. Então, eu tenho essa bolinha representa um átomo, essa bolinha representa um outro átomo. Então, qual o número de átomos presentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos estão presentes. Qual o número de elementos? Então, como esse átomo é igual a esse, eu não posso falar que são 2, é o mesmo elemento, que é igual a esse de cá, olha. Então, eu tenho um elemento, que é esse branquinho, e 2 elementos, que é o pretinho. Então, qual o número de elementos? 2. Qual o número de substâncias? Olha só. Essa aqui é uma substância, 1. Essa aqui é outra substância, 2. E essa aqui é outra substância. 3 substâncias diferentes que nós temos. E o número de moléculas? Ó, moléculas são os conjuntinhos. Então, eu tenho 1 conjuntinho, 2 conjuntinhos, 3 conjuntinhos, 4 conjuntinhos. Então, eu tenho ao todo 4 moléculas. Ok? Qual das alternativas abaixo contém somente substâncias simples? Então, nós falamos que para ser substância simples, tem que ser átomos de um mesmo elemento químico. Então, aqui, por exemplo, ó, nessa substância eu tenho 2 elementos diferentes. Então, já não é simples mais. Ó, de novo, 2 elementos diferentes. Não é simples. Aqui, 2 elementos diferentes. Não é simples. Agora, essa substância aqui, ó, eu só tenho quem? Ouro. Ela é simples. O ouro tá sozinho. Esse daqui, o que que eu tenho? Ferro. Tá sozinho. Então, ela é simples. E esse aqui? Oxigênio. Ah, Patrícia, mas são 2. São 2, mas eles são o quê? Iguais. Então, se eles são iguais, ela é uma substância simples. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 substâncias simples.
Essa aqui também, por exemplo, olha, é simples, mas essa aqui é composta, olha, são átomos diferentes. Tá bem? Número 4. Com relação às substâncias, podemos afirmar que quais que são simples, quais que são compostas? Ó, O2 são dois átomos, mas os dois são idênticos. Então, ela é o que, gente? Simples. O H2, átomos iguais. Então, ela também é simples. Ok? Simples e simples. H2O, composta. Olha, eu tenho H e tenho O. Pb, simples, tá sozinho. CO2, olha, eu tenho C e tenho O. Então, ela é composta. O3, são 3 átomos, mas todos são iguais. Então, ela é simples. CaO, eu tenho Ca e tenho O. São 2 elementos diferentes. Então, ela é composta. E o S8, são 8 átomos, mas são todos iguais. Então, ela é simples. Todas são simples? Não. Só o O2, o H2 e o O3 que são simples? Não, ó, tem o Pb que também é simples, tem o S8 que também é simples. Todas as substâncias são compostas? Não. Somente o CO2, o CaO e o S8 são compostas? Mentira, o S8 não é composto, é simples. As substâncias O2, H2, Pb, O3 e S8 são simples. Verdade. Então, nós vamos marcar esta daqui. Elas são simples. Tá bem? Explique qual a diferença entre as seguintes notações. Então, olha só, eu tenho 2O e aqui eu tenho O2. Qual que é a diferença? Aqui, gente, eu tenho Os separados. Eu tenho um elemento sozinho. Um elemento sozinho, O. E eu tenho 2 dele. Aqui não, eu tenho uma molécula. Olha só, isso aqui é um átomo, porque ele está sozinho. Aqui não, eu tenho uma molécula. Eu tenho um O ligado em outro O. Então, é um O2. Essa daqui é uma molécula. A primeira é um átomo, certo? Agora, aqui, ó, 2 vezes 3 são 6 Os. 3 vezes 2 também são 6 Os. Qual que é a diferença? A substância aqui é o O3. A substância aqui é o O2. Então, na hora de se ligarem, aqui ligaram-se 3 átomos de oxigênio e formaram uma substância que a gente conhece com o nome de ozônio, que é o O3. Aqui, na hora de se ligar, se ligaram 2 átomos. Então, esses 2 átomos que se ligaram formaram a substância que a gente conhece como gás oxigênio. Então, são substâncias diferentes. O O2 é o gás oxigênio, o O3 é o gás ozônio. Ok? Aqui também são substâncias diferentes. Aqui são átomos e aqui é uma molécula de gás oxigênio. Ok? Então, olha só. Hoje eu resolvi fazer as atividades junto com vocês, porque eu tô vendo que muita gente está errando as atividades. Eu acho mais legal a gente fazer junto. Vocês fazem aí nas apostilas, no caderno, e me mostram as fotos. Eu acho que assim a gente tira muito mais dúvida, a gente aprende muito mais do que vocês fazerem errado e depois a gente corrigir, mas ficar por isso mesmo, tá? Vocês, por favor, me falem se foi legal, se deu para aprender. Tá? É importante que vocês saibam a diferença de substâncias simples, substâncias compostas, tá? Misturas também, a gente já falou, mistura homogênea, heterogênea, qual que é a diferença de uma para outra. É bom isso ficar bem claro na cabecinha de vocês, tá? Não esquece, deixa meu like, tá? Se quiser, se tiver alguma dúvida, me chama aí, deixa a sua dúvida que a gente volta e resolve, tá? Beijo para vocês. Fiquem com Deus.